Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente para fazer um vídeo para vocês, falar sobre política. Se tem um assunto que eu gosto muito de debater, é política. Eu diria que é o meu, é o meu assunto predileto. Eu me informo sobre o assunto desde 1984. Isso não quer dizer que minhas informações são profundas, porque a minha formação intelectual não permite aprofundar tanto, viu, gente? Então, não é porque tem um bom tempo que eu esteja aí todo preparado, não. Mas eu procuro me informar. Eu gostaria, né? Gostaria muito que quando as pessoas fossem me questionar, fossem fazer debate, que por gentileza, eu não diria deixar a ideologia, porque isso eu não considero possível, tá, gente? Um amigo ontem me disse que todos nós vivemos em uma bolha, né? O conceito de bolha já existe, mas a bolha ela seria para todos. Então nós temos uma bolha, a minha bolha ideológica, que é a minha maneira de pensar, os meus valores. Vocês, cada um de vocês tem as de vocês. Então não seria deixar a ideologia de lado, mas pelo menos deixar o proselitismo político de lado ao falar de política, gente. Pelo amor de Deus, né? Não vale a pena. Proselitismo não, tá? Ideologia vá, tudo bem. Então vamos lá. E são aqui algumas questões, né, que as pessoas têm me apontado, têm questionado, porque as pessoas interpretam que eu seja um prosélito do PT, do Lula, tá? Estão enganadas, já falei isso várias vezes. Não acreditam em mim, o que eu posso fazer? Mas eu não sou, tá bom? Então vamos lá, estão fazendo uma comparação, e eu até entendo isso, sobre os desastres ambientais de 2021 e 2022, né? Mais especificamente 2022, porque aconteceu, né? Aquele fato lamentável. Deu o presidente dizer: espero que minha folga não seja interrompida, quando ele estava andando de jet ski, porque andar de jet ski para ele é mais importante do que trabalhar, do que procurar resolver o problema das pessoas ali, né? Pelo menos deu a entender. Ou seja, para ele a folga é mais importante do que resolver as questões ali. Interromper a folga seria para ele um grande problema, o presidente passado. Diferentemente do presidente atual, que não disse nada, simplesmente deslocou até as áreas atingidas. Tirando essa comparação, qualquer outra que se fizer, eu considero que ela não tem sentido. Se você olhar pelo número de mortos e se você olhar pela a tragédia, né, da perca de vidas, que é o nosso bem mais precioso, então podemos dizer que a de 2023 agora foi maior, né, ali no litoral norte de São Paulo, especialmente em São Sebastião, porque lá foram 57 mortos, né? Foram 57 mortos. Ao passo que na Bahia foi bem menos, né? Foi bem menos. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Agora, no que se refere à parte econômica ali, aos prejuízos e à recuperação de habitação, infraestrutura, etc., as chuvas lá do governo anterior foram muito maiores. Evidentemente que os recursos têm que ser maiores, lembrando que os recursos do governo atual não foram todos concretizados ainda. Ainda há muitos estudos nesse sentido. Então vamos ter alguns números aqui. Vamos lá. As chuvas de 2021 e 2022, elas deixaram ao menos 30 mil desabrigados. 30 mil pessoas perderam suas casas, certo? 190 municípios decretaram situação de emergência.
tá? Foram mais de 60 mil pessoas afetadas. Tá? Anote aí as rodovias que foram danificadas. BA-130, BA-262, BA-651, BA-084, BA-233, BA-284 e a ponte, uma ponte grande no município de Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 e a BR-101. Tá? Então vocês vejam que a questão da infraestrutura foi muito maior, muito maior. E aqui eu não estou fazendo críticas à imprensa, como se faz por aí não. Tá? Eu até entendo que pela localização, ou seja, os meios de comunicação, os principais, estão presentes no Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Então, isso quer dizer que a divulgação dessas notícias, houve mais destaque do litoral norte de São Paulo, por obviamente ficar em São Paulo e a maior parte dos meios de comunicação estarem na cidade de São Paulo, né? Ou também no estado, do que o que aconteceu na Bahia, porque foi Bahia e norte de Minas, né? Não foi exclusivamente Bahia. Então nós não tivemos todo esse destaque da imprensa para começo de conversa, tá? E eu não estou aqui demonizando a imprensa, não. Eu respeito demais a imprensa. Tá? A imprensa tem sua ideologia que eu respeito. Eu disse que vocês não precisam tirar a ideologia. Eu acho muito feio o proselitismo político, tá? Então, mesmo tendo essa divulgação infinitamente menor, esses números são facilmente encontrados na internet. Tá? Então não precisa fazer todo esse proselitismo, porque isso não tem comparação. E outra, os 2 milhões, que é dinheiro de pinga que vocês falam aí, né, que o governo Lula recebeu, é mentira, é muito mais. Porque o deslocamento de militares, navio que foi deslocado, que tem um hospital ambulante, tudo isso tem custo. E sem contar os projetos que tem. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida terá prioridade o pessoal do litoral norte de São Paulo. Né? A dificuldade ali são os prefeitos conseguirem terrenos em locais seguros para a construção dessas residências. O prefeito de São Sebastião fez uma denúncia grave, e depois me parece que ele recuou. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Band News FM, o apresentador Luiz Megali questionou por que não haveria ali a sirene que já existe no Rio de Janeiro. Já falei isso aqui em outro vídeo aqui no canal. As sirenes que tinham no Rio de Janeiro, que tem no Rio de Janeiro, que salvam vidas, que alerta a população. Não, isso não tem lá. E o prefeito, ele se irritou com essa pergunta. Irritou, né, deu chilique com o apresentador da Band News, o Luiz Megali, da Band News FM, né, a rádio no caso, o Luiz Megali. E aí, ali no calor da emoção ali, ele soltou algo que provavelmente ele não queria falar, de que os moradores dos condomínios impediu, e eles tiveram força para isso, segundo ele, né, ele de construir habitações em local seguro. Ficaria próximo deles, né, ali e tal. Não queria, né? Claro que seria habitações populares, não chegaria aos pés das habitações deles, né? Das casas de luxo, de veraneio deles, e eles teriam impedido isso. E depois ele recuou da denúncia, né? E essa denúncia deveria ter feito a justiça também, eu acho, quando ele foi impedido. Então tem toda essa questão. Além de que aquele bairro, o mais afetado lá, né, eu cometi o pecado de não anotar aqui, de São Sebastião lá já tinha alerta há tempos de que poderia acontecer isso. E nada se fez. E lembrando que o governo passado praticamente zerou o orçamento aí de habitações populares. Só para deixar claro aqui.
Agora, a outra questão, eu tinha mais para falar, mas eu me estendi, o vídeo já está longo. A outra questão que eu teria para falar aqui é sobre os CACs, né? Porque houve aquela tragédia lá no Mato Grosso e um dos autores ali, ele seria CAC, mesmo tendo passagem por violência doméstica, para vocês verem como que o controle está frágil. E aí eu questionei uma pessoa, né? Questionei, né? Falei, vem cá, você que é um prosélito pró-armas, alguém precisa daquele arsenal para sua defesa pessoal? Aí ele me veio com a seguinte questão: olha, se você levar em consideração ali uma grande propriedade rural, precisa. Imagina quantos funcionários ele terá que ter para proteger toda a extensão ali de sua propriedade. Traduzindo, CAC, então, é uma liberação para se armar muito bem seus capangas, é isso? E sem controle nenhum. Esse pessoal vai passar por que tipo de treinamento? Os funcionários passam por treinamento para usar essas armas? Ou simplesmente entrega para eles? Se você vai trabalhar com defensivos agrícolas, você passa por um treinamento, sabia? Eu sei que é um pouco perigoso, mas é menos perigoso do que você ter armas aí de uso restrito na mão, tá? E se você vai operar qualquer máquina agrícola, você passa por um treinamento, certo? Me diga onde é que está escrito na lei aí dos CACs aí que pode, que está previsto treinamento para essas pessoas, que se obriga essas pessoas a ter esse treinamento, tá bom? Então, só para finalizar e deixar essa parte aqui, porque eu tinha mais para falar, mas a gente faz outro vídeo, não tem problema não, eu faço outro vídeo, né? Onde é que fica essa questão aí que está exigindo, né? Que CAC seria ali para grandes proprietários de fazenda poder ter um arsenal para poder defender a sua propriedade, né? Essa defesa, ela é furada. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Cansa fazer esse tipo de desmonte de fake news.